Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, as configurações astrológicas, os aspectos, os ingressos, a nossa companhia de engenharia de tráfego, a nossa CT astrológica deste primeiro momento de março, 2 a 8 de março, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, março chegando, né? Falamos aí até já do dia primeiro, porque temos movimentos já no dia primeiro que é de Vênus em retrogradação, Vênus retrô, conjunção Mercúrio-Netuno também. Boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem assiste ao vivo ou quem assistirá de dia, de tarde, de noite, de madrugada ao longo da semana. Boa noite, Cris, que assiste conosco, galera que nos acompanha. Temos aí movimentos novos, Vênus retrô, já estou aqui de Portela também para celebrar o carnaval ao longo do nosso final de semana carnavalesco, que está por aí também, né? Então, movimentos aí novos, configurações, céu da semana chegando, tivemos a história aí do alinhamento de novo, né? Que na verdade foi o Stellium, né? Até fazer uma artezinha aqui para vocês do que a gente veio tendo, né? Foi um pouco dessa configuração ali, ó, se a gente observar, você vê lá na quinta, né, que foi a lua nova, você vê lá Sol, Lua, Saturno, Mercúrio, Netuno, né? Então a turminha ali mais alinhada, mais conjunta, né, no Stellium, Vênus um pouco mais afastada em Áries, um pouco ali para cá, Ares, depois Urano, né? Então a turminha ali que você vê alinhada ali, mais em movimento, né? Na configuração astrológica desse céu, dessa epifania de conversas sobre alinhamento astrológico. Mas vamos começar com o céu de Vênus em retrogradação. Vamos lembrar que, olha só, é como se Vênus ficasse mais próximo da Terra, né? Então vamos imaginar que aqui é o zodíaco, que o verdinho é Vênus, né? E a gente faz um olhar de rotatória. Quando Mercúrio ou Vênus se aproximam, os planetas interiores. Boa noite, Ana Martins, olha só. Faz o zodíaco de trás para frente, né? Como se o planeta tivesse numa rotatória. E aí também observando no contexto aqui da figura do céu, a gente observa que é o tempo que Vênus fica no meio, se aproximando da chamada conjunção inferior, né? Ou seja, da conjunção interna, que é quando ela fica entre a Terra e o Sol. Quando Vênus mais complicação, Ana Martins. Boa noite, Jaque. Não tanto assim. Vênus retrô é aquela questão de repassar relações, repassar situações, repassar convivências, né? Então a gente tem ali, ó, Vênus retomando e num ciclo, né? Fazendo um upgrade aí de um ciclo, um ápice do ciclo de Vênus, quando acontece no dia 22 de março. Dia 22 é o instante da conjunção de Vênus com o Sol, tá? Então a conjunção Vênus-Sol, ela é no dia 22. Então, 20 dias antes de Vênus fazer conjunção com o Sol, ela fica em retrogradação, tá? Do mesmo modo, quando o Mercúrio na verdade é em torno de 7 dias, né? Quando o Mercúrio está para retrogradar, ele fica retrógrado durante 20 dias, né? Ele fica na metade do tempo. 10 dias antes ele começa a retrogradar, faz a conjunção, 10 dias depois ele fica direto. Com Vênus não, com Vênus é 20 dias antes da conjunção, tá? Então antes da conjunção, 20 dias antes, Vênus fica retrô, faz a conjunção e depois de 20 dias fica direto. Ou seja, Vênus retrogradará por uma média aí de 42 dias, 40 a 42 dias. Tem Vênus em Câncer, direto e indiretana. Boa noite a quem chega. Então, o céu da semana marcando aí a configuração de Vênus em retrogradação, que acontece por Áries, né? E aí
Curiosamente, é onde o Mercúrio vai ingressar também em Áries na segunda-feira, tá? Temos movimentos em Áries aí também acontecendo por essa semana, não só de Vênus em retrogradação, mas também de Mercúrio. Mas primeiro, Vênus, né? Vênus em Áries. Então, Vênus fica retrógrado, ou retrógrada, como queiram, de 10 graus de Áries na agora, já no dia 1º de março, a gente já começa o mês, né, com a retrogradação de Vênus, tá? Então vai aí do 10 de Áries até os 20 e poucos. Deixa eu só confirmar aqui, no dia 12, quando é que Vênus vai estar? Provavelmente até uns 25 de peixes, tá? Normalmente Vênus retrogradando é interessante porque, como ela se aproxima de um ciclo, o ápice de um ciclo de Vênus, muitas questões na área de Áries, né, onde vai ser a conjunção com o Sol, vai ser por volta de 2 graus, tá? Então, a conjunção Sol-Vênus será pelos 2 graus de Áries. Então, ela desencadeia algumas questões na casa de Áries, às vezes envolvendo relacionamento, às vezes envolvendo questões de trabalho, questões do profissional, questões financeiras. Então, o start de repassar questões ou até de concluir algo de um bom tempo que vinha pendente, num sentido aí de temas associados à casa de Áries no mapa astral, tá? Então, e tem uma curiosidade, Vênus fica em retrogradação numa mesma região de 8 anos atrás. Então, 8 anos atrás, Vênus teve uma retrogradação de Áries para Peixes, tá? Então, esse é um ponto que envolve essa condição, né, de movimento, de circunstância. Então, o que de certa forma pode ter mexido, bombado, né, de uma maneira mais intensa naquela época de 2017, por exemplo, e de 2009, a gente pode repassar alguma questão ou envolver essas mesmas pautas, né? Então, se retrogradou na casa 4, se Áries é a casa 4, é o familiar, se a casa 10 é o profissional, tá? Então, vai retrogradar até o dia 12 ali de abril até 24 de peixes, tá? Já que, Gui, podemos ter outra... Isso, Cris, 2017, por volta dessa mesma época de março a abril, tá? Então, Vênus retrogradou em Áries, né? E a última vez que retrogradou, para valer, né, foi em 2023, só que a retrogradação foi ali por Leão, né? Então, se alguma questão ali de agosto de 2023 também pode ter tido uma certa pendência, ou de repente entre julho e setembro de 2023, tá? Foi a retrogradação na região ali de Leão, tá? Então, um tempo aí que pode ter também, se tiver alguma correlação com essa época, de algo desatar. Em 2017. Gui, podemos ter outra pandemia? Não acredito não, viu, Jaque? Houve aí uma descoberta aí de um outro coronavírus, não, Covid, mas o que a gente pode ter talvez sejam epidemias, tá? Não vejo um cenário pandêmico como lá de 2020. Pode ter epidemias, aí ampliar as questões com a dengue, né? Mas por outro lado, questões aí de campanha de vacinação, né? Mas epidemias, né? Dengue, questão de gripe ou questões de doenças, né? Até porque esse tempo pisciano ele está muito concentrado, com uma ênfase de posições em peixes, né? E até mesmo a aproximação da conjunção Saturno-Netuno. Então, um certo alerta com a própria questão de gripe, de Covid, né? De certa maneira, pode requerer atenção, mas não num contexto de pandemia. Mas epidemias, né? Viroses, um certo surtozinho aí de questões, isso a gente pode ter, né?
Agora, Vênus em retrogradação tem esse contexto, né? Associado a um fator de não só relacionamentos, mas de transições marcantes associadas à parte pessoal da área de Áries, onde envolveu o mapa astrológico. Tá? Então vale esse olhar, a gente pode notar alguma situação e fazer essa correlação. O que bombava em 2017, no começo do ano, ali em março, entre primeiro semestre, né? Porque foi quando Vênus teve a retrogradação, e 2009 também. Então, às vezes deu um clique profissional, um clique financeiro, uma despesa, uma reforma de casa, que de repente nesse tempo pode ter uma repetência, ou o assunto que envolveu 2017 na primeira metade do ano, nessa época de março, abril, poder repassar alguma questão. Né? Vênus retrógrado no carnaval, Vênus retrógrado no carnaval, né? Também dá a tendênciazinha, algumas retomadas de conversas. Às vezes você tem um reencontrozinho no carnaval, com um certo crush do ano anterior, ou do ano retrasado, né? Ou com a certa crush. Então não é de se estranhar se o carnaval for de algum revival, ou então de voltar conversas, de voltar pautas, de certos encontros, ou até de amizades mesmo. Não precisa ser necessariamente de afetivo, não. Às vezes você reencontra uma turma que você fez um retiro um ano atrás, 2 anos atrás. Né? Vênus retrô é muito suscetível a reencontros também e a alinhar questões. Eu percebo que Vênus em retrogradação não tem um certo alarde que o Mercúrio em retrogradação, tá? As pessoas ficam com o Mercúrio retrógrado, né? Que mais para frente, lá para o dia 15 de março, o Mercúrio ficará retrógrado também, certo? Agora, com Vênus, muitas vezes ela embate, ela dá start de transição de etapas e de ciclos, tá? Então, eu percebo algo às vezes menos danoso. Ou de vez em quando o que pode. Eita, né? Não é boa coisa um carnaval diferente. Às vezes, um retorno, você reencontra algum grupo de amigos, né? Uma turma que você não encontrava. Às vezes, quem vai para um retiro ou não é muito de carnaval. Volta a fazer um retiro num lugar que foi no passado, 2 anos atrás. Às vezes tem essa tendência também, com Vênus em retrogradação, né? Mas também volta contatos, às vezes volta clientes. Como Vênus vai retrogradar até abril, é suscetível a voltar conversas, voltar pautas, voltar clientes, remanejar negócios, remanejar assuntos em sociedade também. Isso tende a ficar bem latente também, certo? E os esqueletos do armário na Matizé, pode vir, né? As Barbies aí do armário, opa! E Mercúrio está em período de sombra. Mercúrio também, né? Está em vias de retrogradar, especialmente... Olá, Rosângela, boa noite, pessoal. Este é o céu da semana, para quem está chegando, falando aí de Vênus em retrogradação, tá? Então é um ponto aí que vai ter prevalência de 1º de março até 12 ali de abril, de Áries, de 10 graus de Áries a 24 de Peixes. Então vale um olhar por esta área nos respectivos mapas, né? Lembra da live, vocês falaram em minoria se empoderando. Também. É interessante, para quem perdeu a live aí também, tem uma live de Vênus retrô que eu fiz com a astróloga, com as minhas amigas astrólogas Gilciane Stephanie, Alegria Almeida e com a Marisa Fontes. Então, bem interessante, quem quiser dar uma fuçada depois no YouTube. Tá? Vênus retrógrada pode ser boa para dar uma passada no antigo local de trabalho, quebrar um pouco. Pode, se ficou uma boa convivência, se não ficou climão, pode. Vênus retrô, às vezes a gente faz umas visitas num lugar que a gente não ia há um bom tempo, reencontra pessoas para um café, ou ex-colega de trabalho, de repente também, né? Às vezes precisa retirar alguma coisa que deixou, né? Então, um ponto que dá para fazer também. Eu tenho uma amiga que, com Vênus retrô, ela foi comprar um carro e a cor não era exatamente a que ela pediu, tinha combinado, né? Então tinha uma variaçãozinha no tom da cor, não sei se era bem
creme, prateado, veio metálico, uma coisa assim, né? E às vezes acontece, tá? Às vezes tem um desritmo também na estética com alguma questão, alguma cor diferente de alguma coisa que você pensou em comprar e tem que mudar a cor. De vez em quando também fica propensa a essas tendências, tá? Então, sábado, 1º de março, Vênus em retrogradação. Quem tem Vênus retrô pode ter uma tendência a uma transição, né? Quem tem 24 anos, 32 anos, está fazendo nessa época, provavelmente Vênus teve aí retrogradação, tá? Então, especialmente arianos não, piscianos que estão nessa faixa etária, ok? Num contexto mais pessoal, certo? Nós temos no domingo conjunção Mercúrio-Netuno acontecendo também. Conjunção Mercúrio-Netuno, né? É aquela famosa conjunção do cuidado com as mentiras sinceras que interessam, né? Então tem um ponto interessante. Vênus também não é muito bom para as finanças. Não depende, Ana Martins, às vezes pode ser para revisar o que não está dando muito certo, uma alternância de ciclo. Tem Vênus em câncer ou direto e indireta, não, uma Vênus mais sentimental, mais nostálgica, né? Então, Vênus tem um fator, às vezes, de remanejar questões do financeiro e pode requerer um cuidado, porque algumas tendências podem mudar de ritmo, né? Às vezes o mercado está mudando, às vezes dá uma estagnação, né, de alguma coisa, de algum negócio, de alguma expectativa, né? Então, vale um olhar também para repensar questões que podem envolver negócios da parte financeira ou uma alternância daquilo que possa ter planejado uma compra, rever às vezes um detalhismo de algo, né? Certificar da marca, do histórico, que pode ser interessante também. Okay? E tem Mercúrio-Netuno. Mercúrio conjunção Netuno é bem associado a esse tempo do carnaval, esse tempo de um certo sair da realidade, né? Sair da fantasia, não, sair da realidade, né? Conjunção Mercúrio-Netuno vale uma atenção também para não entrar em fake news, em dispersão. É fácil dispersar, não a escola de samba dispersar necessariamente, mas nós nos dispersarmos daquilo que é importante, né? Domingo, a conjunção, né? 2 de março, né? Então, vale um cuidado, uma atenção para não entrarmos em pilhas de mensagens falsas, né? Não vai exagerar na dose no carnaval, né? Não vai exagerar na dose aí na hora de mandar mensagens no WhatsApp, né? Reclamações e queixas desnecessárias para cobrar algum crush, né? Também o tom, como se coloca certas palavras ou certas conversas. Conjunção Mercúrio-Netuno vai aí de domingo aí também no começo da semana, né? Mas por outro lado, é uma conjunção especial para cinema, para carnaval, para retiro. É uma conjunção que acontece em peixes, como a gente vê ali, ó, né? E condizente com esse tempo do carnaval, de um refúgio para a praia ou para a cachoeira, uma meditação, ou para o próprio contexto da folia, da diversão, do cinema, do ver os filmes concorrentes ao Oscar, do acompanhar também, né, as nossas chances aí do filme, da Fernanda, né? Então vale um tempo aí de uma certa epifania, um certo oba-oba, né? Conjunção Mercúrio-Netuno está condizente com essa época de sair um pouco da realidade com diversão, com cinema, com retiro também, que tem um contexto pisciano, mas um cuidado para não criar mal-entendidos com mensagens, com grupos. Às vezes você está com sono lá, preguiça, ou tomou um golinho a mais de uma servinha ali no carnaval, mandou uma mensagem para quem não devia. Dobrem os cuidados com as mensagens. Olá, virei turista, boa noite. Então,
O Oscar vai ser. O Oscar é domingo, Paula. O Oscar é domingo, no dia 2, no dia da conjunção Mercúrio-Netuno, tá? Então tem aí um frisson, né? Então, estará no retiro ou astrologia autêntica? Olha só, está condizente com esse tempo Mercúrio-Netuno, tá? Eu não sei não, viu? Esse Oscar aí, Demi Moore, Demi Moore tem ascendente em peixes, ó, sei não, tô achando que ou é para ela ou para Madison, mas ok, tudo bem, né? Não vamos ser estraga prazer, vamos torcer para nossa Fernanda. E outra coisa é acho que o filme, nosso filme, tem chance do o estrangeiro, tá? O melhor filme internacional, certo? Então, no retiro do seu lar eu virei turista também. Então, a conjunção Mercúrio-Netuno também requer um cuidado com mal-entendidos, né? Com um tom de comunicação, né? Para não fazer dramas à toa e desnecessários, né? Que foi, Cris? Não eu tava vendo aí Demi Moore, Escorpiana, ascendente em peixes, toda a configuração em peixes ali na 1 dela, né? A lua nova foi em cima do Júpiter dela, sei não, bom, vamos ver, né? Vamos deixar rolar, ou então para Madison ali também, né? De repente. Mas torcendo para Fernanda, vamos torcer para estar errado. Então, Mercúrio e Netuno em conjunção requer aí atenção para não dispersarmos à toa com, com aquilo que também é sério aí no começo da semana. Apesar que a maior parte da galera está de folga, mas quem estiver trabalhando, né, tem um sentido aí para a gente não dispersar com falsas impressões, com eventuais é, tons de conversa que a conjunção Mercúrio-Netuno possa proporcionar também diante da semana, diante do começo da semana e mesmo aí nos vínculos mais próximos. Tá? Teremos também eh, a conjunção Mercúrio-Netuno, nós falamos, quadratura Sol-Júpiter, tá? No domingo, iniciando a semana. Quadratura Sol-Júpiter também vale uma atenção com exageros, para que não tenhamos aí uma empolgação, um certo frenesi, né? Sol quadratura Júpiter. Olá, Valderez! Quadratura Sol-Júpiter vale uma atenção também para a gente não ficar um tanto pilhado com quem demonstra certas opiniões, né? Gente que às vezes quer botar banca, né? Júpiter é um planeta associado ao conhecimento, né? Então o que vai aparecer de entendido de cinema no fim de semana, entendido de carnaval, porque eu acho que ela vai perder pontos, que vai ganhar, não sei o quê, né? Então, no começo da semana, Paula, domingo para segunda, aí, quadratura Sol-Júpiter. Quadratura Sol-Júpiter é bem isso, né? O brasileiro expert de todos os filmes, de todas as escolas de samba, né? Que os tomes e táceas dos assuntos pouco comentados, mas que viram moda, né? E a outra questão, já tem fulano assim, ou direto e indiretamente? Então, só quadratura Júpiter requer paciência para a gente não ficar bitolado com quem queira botar banca. Eu falei para vocês que era assim, né? Só quadratura Júpiter pede calma e elegância, sujeito garganta, que às vezes quer botar a gente um pouco ali nos sabichões, né? Essa é uma loucura, né, Cláudio Azevedo? Quadratura Sol-Júpiter requer aí uma atenção para a galera muito sabida aí das opiniões, né, dos times, das situações. Tá difícil de concentrar e realizar. O psicóloga Mônica. E também Mercúrio está conjunto Netuno, como eu coloquei aí um pouco antes, e a gente fica suscetível a algumas dispersões um pouco mais intensas aí enquanto Mercúrio estiver em peixes. Tá? Então na quadratura Sol-Júpiter tem essa atenção também para a gente não ficar um tanto bitolado com quem queira opinar ou dar
razão para, não, eu falei que não ia ser assim, que tralalá, tralalá. Os críticos de cinema que vão aparecer domingo, que você nunca viu falar de cinema, nunca viu falar de escola de samba, né? Vão aparecer aí uns sabidões aí na Quadratura Sol Júpiter e também aí no meio familiar, no trabalho, gente que às vezes pode querer dar uma desmotivada, com elegância, deixa aí um cuidado para não entrarmos também em exageros na hora de colocarmos também certas opiniões nossas ou então nas expectativas em excesso também, certo? Mercúrio chega a Áries, aí tem Mercúrio em Áries para começar a semana do carnaval. Olha só, hein? Semana tá movimentada. Mercúrio em Áries é o famoso só digo verdades, né? Então, Mercúrio em Áries, Mercúrio em Fogo, Mercúrio em Sagitário é o famoso só falo verdades, né? É os faladores de bancada, e tem muito na Martins, né? Vou virar as coisas, deixa eu falar, calma elegância, né? Esse é um ponto. Tá? O Papa está vivo ainda, o Sérgio, tá? E que continue vivo com a bênção divina. Tá? Então Mercúrio continua Mercúrio ingressa em Áries na segunda-feira e de alguma forma envolve, vi que o mapa do Papa indicava isso. Não, o mapa do Papa ele tem questões ou de renúncia ou de severidade clínica, né? Então isso está um tanto consistente aí, né, com o processo da saúde do Papa, tá num tempo de debilidade, né? Então vamos orar pelo nosso ilustre pontífice. O Mercúrio em Áries tem uma questão da comunicação. Mercúrio é o planeta associado à fala, ao tom, né? Também a comunicação mais direta. Então, no começo da semana, a gente pode perceber muitos debates ou conversas mais francas, né? Então, o que vinha um tanto abstrato no pensamento, meio assim. Né? Quando o Mercúrio chega em Áries, às vezes algumas decisões que a gente vinha pensando, a gente pode extravasar, pôr para fora, então vai requerer também um cuidado para que não haja uma certa ansiedade, um certo descompasso na comunicação também, né? Então esse é um fator que requer aí cuidado com a ansiedade, cuidado com o jeito de colocarmos certas pautas, de colocarmos certas informações também, né? Então esse é um ponto interessante. Alguns debates ou algumas conversas mais diretas para tirar a limpo certas questões e vai ser um tanto condizente porque o Vênus estará retrogradando em Áries. Para quem chegou tarde aí, começamos a semana aí já no sábado com Vênus retrô em Áries. Então, Vênus retrogradando em Áries, Mercúrio ingressando em Áries, então essa região de Áries ela vale um olhar especial no mapa. Vênus estará retrógrado em Áries, ô Paula, tá? Mercúrio estará retrógrado em Áries lá para o dia 15, ok? Isso, dia 15. Vênus estará retrógrado já amanhã, né? Ou aqui na gravação, ou para quem está a assistir ao longo da semana, no dia 1º e até o dia 12 de abril, 40 dias de Vênus retrô, tá? Então esse é um ponto a se observar, porque como os dois têm movimentos em Áries, isso pode indicar tratativas especiais na região de Áries, seja por conversas, seja por retomada de relações, assuntos em pauta que envolvam o nosso trabalho, que envolvam nossas finanças, né? Então isso requer aí um ponto aí para refletir também sobre o que a gente quer colocar para fora, o que a gente quer tirar a limpo também, né? Então isso requer, oi Mini Mônica, boa noite. Então vale esse olhar para essa questão, né? Para esse ponto. Vênus estará retrogradando de 10 graus de Áries até 24 de Peixes, tá? Mercúrio também aí vai estar retrô de Áries para Peixes também
nessa faixa, lá para o dia 15, tá? Lá falaremos mais a respeito. Então, mas com essa chegada de Mercúrio em Áries, Mercúrio já está na região da retrogradação, né? Então, esses graus iniciais aí é por onde ele vai retrogradar. Então, saudades também, mínimo, que não tem esse ponto. Eles estão conversa. Não é assim também, ô Cris. Ares, às vezes, até conversa de forma direta, clara. A questão de Mercúrio em Ares, às vezes, é o tom, tá? Às vezes, o Mercúrio em Ares, ele fala do jeito que tem que falar, com as palavras certas, só que às vezes o tom pode ser um pouco, né, acelerado, né? Então pode estar, ou então um tom meio, né, ranzinza, né, querendo briguento às vezes, né? Ou num tom meio não muito empático, né? Então, às vezes, esse é um ponto que requer. Então, quem tem ascendente em Áries, por exemplo, pode ficar mais direto com as palavras, pode ficar mais comunicativo, né? Então, esse é um ponto. Debochado, Paula, debochado às vezes é virgem em Gêmeos, viu? Tá? Fica atenta que o Mercúrio nesses aí, porque é o signo que ele é regente, tá? Então esse é um ponto. Não é bom para iniciar nada, passar das retrogradações. Não é para tanto, viu, Mônica? Não é para tanto, tá? Mas depende do que você for iniciar ou do que você for lidar. Para alguns inícios, às vezes é interessante porque tem coisas que ficam prontas na retrogradação, porque elas estão no ápice do ciclo, né? Então esse é um ponto que requer a condição para esse movimento, tá? Então Mercúrio chegando em Áries, por enquanto ele está direto, questões aí de papéis, negócios, assinaturas até já ainda podem ser tratadas, né? Quando retrograda, a live está movimentada, porque né, o Mercúrio está conjunto Netuno, Vênus está retrogradando, o pessoal voltando a ver a live, né? Então esse é um ponto. Rever uma relação que acabou, possibilidade de volta, é uma tendência, Cris, tá? É uma tendência para pelo menos esclarecimentos, tirar a limpo, para reencontros, né? Então, como Vênus está a chegar por Áries em movimento direto e o Mercúrio retrogradando também por Áries, essa região de Áries ela fica acentuada para conversas, para tratativa de assuntos, para reencontros, né? Para vivências no que envolver uma definição no setor de Áries que temos esses movimentos, tanto da retrogradação de Vênus como por Mercúrio chegando também. Tá? O ano promete movimentar as casas de Áries. Exatamente. Porque ainda depois, o mês de março, ele termina com Netuno chegando a Áries. Tá? Falaremos mais a respeito, só estou dando uma prévia. Depois, maio tem Saturno. A conjunção Saturno-Netuno saindo de Peixes e indo para Áries. Então, o que está acontecendo com esses movimentos em Áries, eles são propícios a poderem dar start, dar recondicionamento ou arar um pouco o solo para tratativas das questões que marcarão quando Saturno e Netuno chegarão por Áries também mais adiante. Tá? Então já podemos começar a ter definições na área de Áries com esse ingresso de Mercúrio e com a retrogradação que Vênus vem a ter também nos próximos dias. Certo? Então vale esse olhar. Teremos, lá para quinta-feira, lua crescente em Gêmeos. Então, depois da quarta de cinzas, depois da Oxalá ganharmos algum Oscar ou a Portela for campeã, temos ali lua crescente em Gêmeos. Tá? Acho mais fácil a gente ganhar os Oscars do que a Portela ser campeã. Então, a lua crescente em Gêmeos tem fator importante para a questão das comunicações, para a questão dos escritos, alegorias e adereços, né, Jaque? Para questões de estudos, de debates, de aprendizados que podem ficar mais intensos. Né? A lua crescente ela é sempre uma fase interessante para expandir ou dar direção a questões. É uma lua crescente que será em conjunção a Júpiter. Então é um ponto especial para um movimento de
melhor direcionamento de assuntos, para melhor questão que envolva novos conhecimentos, aprendizados, né? Tratativas de papéis e documentos, acelera questões comerciais, a Lua em Gêmeos, né? Também benéfica para o que envolver questão comercial, questão de assuntos num sentido prático, jornalístico, de informação, contextos informativos. Então, a Lua crescente em Gêmeos, ela viabiliza a informação de algum negócio, de divulgação também, tá? Questões que envolvem internet, questão comercial, certificação. Então, esse é um ponto especial para a semana aí também, que a Lua crescente geminiana vai estar notória aí na quinta-feira, tá? E aí mais para o final da semana, um bom aspecto, como não? Os filhos de Deus, né? Ó, filhos do Sol, Trígono Marte, aí de quarta a sexta, de final da semana aí para ilustrar um final de semana aí mais consistente, né? Hoje, Gui, senti a minha aula de condução foi bem mais você comunicou mais. A gente está aí num tempo de Mercúrio conjunção Netuno, né? Então, certas emoções vindo mais afloradas na comunicação, né? E aí, no final da semana, lá para quinta, sexta-feira, depois do carnaval aqui no Brasil, Sol Trígono Marte. Sol Trígono Marte, ele é especial para decisões mais assertivas, tomada de foco ou de rumo num contexto de pautas de trabalho, de decisões um pouco mais lúcidas daquilo que a gente quer para o longo do ano ou para ir para o tempo da semana, né? Especialmente para o andar do mês também. Então, um trígono Sol-Marte tem indícios bons de direcionamento, perspectivas, um contexto aí especial para algo que expanda situações. Então vale um olhar aí interessante também para decisões um pouco mais coesas, assertivas, percepção melhor de sentimentos, né? Então uma atenção também para não agirmos de maneira mais individualista, até porque Marte é um planeta associado a decisões. E também para alguma retomada de questões, porque como Marte ficou retrógrado nos últimos tempos e agora Marte vem direto, né? Então, quando ele começa a fazer bons aspectos com essas posições em peixes, algumas decisões ficam melhores, ficam mais centradas, tem um sentido aí de um melhor andamento para as coisas do ano, o ano realmente ganhando uma proporção melhor para o foco de decisões ou de objetivos também, né? Que vale um olhar aí para o final da semana, especialmente lá para quinta, dia 6 em diante, até o final da semana que vem. Certo? Eclipses, falaremos mais adiante, teremos eclipses no dia 14, né? 14 de março temos eclipse, né? E 28, né? 29, perdão, 14 de março tem eclipse em Virgem, eclipse lunar, e temos eclipse solar em Áries, lá pelo grau 9, lá no dia 29 de março. Então, março começando com movimento, né? Então, primeiro, doses homeopáticas aí para quem chega. Obrigado, Ana Martins. Bom fim de semana, bom carnaval. O Eric Portela, pelo menos, faça bonito, né? Milton Nascimento na jogada da terça-feira, né? 3 dias de desfile no Rio. O Rio está movimentado no carnaval, né? Então, repassando rapidinho para quem chegou atrasado, temos Vênus em retrogradação, tá? Só lembrando, Vênus retrogradando aí de 1º de março a 12 de abril. É quando Vênus fica mais próximo do Sol, da Terra, e no meio da Terra e do Sol, tá? Então, homenagem bonita, né, Beatriz? Então esse é um ponto. Vênus retrogradando é interessante para retomada de conversas, retomada de assuntos,
às vezes volta a contatos, eu não percebo. Bom carnaval, Beatriz! Boa noite, Mini Mônica, ótimo carnaval também, beijos para Portugal toda. Então, Vênus retrô vale essa atenção para. Às vezes, eu não vejo tanto alarde com o Mercúrio retrógrado no sentido geral. Às vezes, Vênus em retrogradação é um tempo de conclusão de fase ou de um upgrade de algum momento importante, e até, em alguns casos, até sinaliza um sentido de realização. É que Vênus tem um exílio em Áries, né? Então, na retrogradação de Vênus é uma posição desafiadora porque ela pode desencadear a necessidade de definir relações ou posturas individuais ou decisões mais contundentes, e isso ser um tanto desafiador, né? Então, Vênus em retrogradação vale uma atenção também para aí carnaval, período de às vezes a gente poder ter algumas retomadas de convivências, tirar a limpo questões que envolvam relações, parte profissional, parte financeira, né? O remanejar questões, mas um ponto importante é pautas que envolvam um cuidado aí, uma atenção com a parte da estética também, né? Não ir em certos modismos desnecessários que muitas vezes uma questão venusiana também pode apontar, né? Não ir num lance meio Maria vai com as outras, né? Então, mas de todo modo é um tempo importante para um novo ciclo, uma transição importante na região de Áries, num contexto geral. Se beber não dirija, né? O direto e indiretana. Então, Vênus em retrogradação significa que Vênus está a 20 dias de fazer conjunção com o Sol e depois de ficar direto 20 dias depois. Então, são 40 dias de retrogradação, tá? 42 mais ou menos. Então, 20 dias antes da conjunção, quando ela está mais próximo da Terra, ela começa a retrogradar. Tá? Então, ela faz aquele movimento que a gente já mostrou aqui, semelhante a ao verdinho, quando fica mais próximo do zodíaco, ele faz ele de trás para frente, certo? Então, vale esse olhar. Então, tempo aí para um upgrade nas áreas de Vênus. Valeu, Cris! Boa sorte aí a nós no Oscar, nos carnavais, e estamos a postos. Obrigado pela audiência aí, galera. Aí, Mercúrio-Netuno conjunção, esse sim, Mercúrio conjunção Netuno, se beber não dirija, né? Se beber não mande mensagens para o astrólogo, para o terapeuta, né? Achando que é o ex, tá? Não vamos criar saias justas em conjunção Mercúrio-Netuno. Por outro lado, é um tempo especial para retiro, para uma cachoeira, para uma praia, para fazer aquela meditação. Para quem curte a folia, para quem curte o cinema, para acompanhar o Oscar aí na torcida, sair um pouco do real e divertir mais. Tá rindo, né, Cláudia? Conjunção Mercúrio-Netuno vale um pouco essa atenção também para o que reenergiza a gente nas diversões, né? Mas principalmente atenção com dispersões, com fofocas ou com as mentiras sinceras que interessam, às vezes, nas conversinhas e chavecos aí dos bloquinhos que de vez em quando podem atrapalhar um pouco, né? Então, conjunção Mercúrio-Netuno sempre requer uma atenção para não dispersar à toa em conversinhas de cerca Lourenço, como dizem por aí, tá? Que mais? Mercúrio em Áries, tá? Mercúrio chegando a quadratura Sol-Júpiter aí na semana, cuidado com excesso de empolgações ou com gente que queira se achar sabidão demais, né? Aquela história, carnaval, apuração de Oscar, o que vai ter de especialista expert que nunca viu do assunto e vai dar opinião se achando o máximo, né? Quadratura Sol-Júpiter é uma beleza. E um cuidado para quem não queira desmotivar a gente, no sentido de alguma opinião, de alguma decisão, se achando o dono da verdade, né? Calma e elegância também para não criar polêmicas ou excesso de expectativas, ou não deixar que pilhas de quem queira intervir em coisas nossas atrapalhe a nossa expectativa mesmo, o nosso, né, viés. Mas também a gente pode alterar expectativas quanto a algumas questões pessoais em quadratura Sol-Júpiter. Então, cuidado também para não
não desacerbar nos gastos em tempo de quadratura Sol-Júpiter. Aí tem Mercúrio em Áries, que eu falei para vocês, a franqueza das comunicações, né? Quando uma fake news apanhou-me de surpresa, eu pensei que o meu coreano ia ser pai. Calma, mnemônica, calma com as fake news gerais aí das mídias, tá? Mercúrio em Áries chega na segunda-feira, então assuntos um pouco mais diretos, o tom de certas conversas, tá? Requer aí uma atenção também para a gente não ficar um tanto pilhado com a maneira de colocar certos assuntos também, né? Então Mercúrio em Áries vale uma atenção com o tom do jeito que se coloca certas opiniões, né? Algumas conversas ficaram mais francas. É um tempo interessante para tirar a limpo alguns assuntos, mas com cuidado também para não ser um tanto ansioso para querer colocar tudo a ferro e fogo, né? E às vezes Mercúrio em Áries é a chamada ansiedade da comunicação, que de vez em quando a gente precisa ter estratégia, né? Estratégia para também não não colocar certas coisas, não falar, às vezes em algum momento que a pessoa não está apta para ouvir. Então a sensibilidade, o jeito, né? uma condição de achar o time para colocar o que precisa, embora seja um tempo em que a tendência para se expor assuntos de maneira mais direta seja mais frequente também. Tá? Então vale essa atenção. Falar sem o que, Mônica? Sem exceder, né? Sem escancarar demais, tá? Aí tem Lua crescente em Gêmeos, que para questões na quinta-feira, dia 6, né? Para questão comercial é especial, para divulgações, para direcionar assuntos, né? Para novos aprendizados, para notícias, para certificar de informações ou para ter estar melhor centrado de informações também, né? E para decisões que expandam algo no sentido geral, porque é uma lua crescente em Gêmeos conjunto a Júpiter, então favorece uma expansão de algo informativo, comercial, alguma divulgação do currículo, de negócio. Então, um tempo especial aí na quinta-feira. E a gente termina a semana com um trígono Sol-Marte, para decisões, para algo mais assertivo, para um melhor andamento de algumas questões que vinham meio morosas e para direcionar melhor também sentimentos e decisões que, de certa maneira, fiquem um pouco melhor condicionadas para resolver questões ou também para a gente ter mais segurança com algumas decisões num sentido geral, certo? E começar para os mercados de risco, está tudo corrigido. Eu virei turista, exatamente. Correções, é um tempo de correções, porque com Vênus retrogradando, a tendência é que haja uma certa retração, uma certa correção. Então, e em doses homeopáticas, né? E ali na estratégia, porque a tendência realmente é de correção. Teve queda aí nos bits, né? Pelo que andei observando, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana, da primeira semana de março. Quero desejar ótima semana a todos, moderação no carnaval, mas diversão, alegria, com muita calma e elegância, um ótimo retiro e meditação a quem for de retiro, de praia, de cachoeira, do que for, né? Curtam o Oscar, o cinema, torcida aí para os nossos brasileiros, para o nosso filme, para a nossa Fernanda. Boa sorte aí para a gente. Ótima semana a todos também. Um abraço.